Bom, gente, eu gostaria de agradecer vocês todos. Hoje é o último encontro que a gente vai ter deste ano. Então, assim, acho que nós tivemos um ano muito legal, muito produtivo. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Todas as apresentações foram muito boas. Né? Tecnicamente, a gente pode fazer uma crítica ou outra, mas o mais importante é que vocês se interessaram em conhecer mais sobre não violência, sobre as estratégias, né, que o Gandhi deixou, sobre os movimentos de direitos civis, e isso para mim é a realização do meu Tikkun Olam, né, como a gente conversou aqui, né, esse dom, essa coisa que você pode desenvolver para melhorar o mundo. Então, vocês fazem parte do meu Tikkun Olam. Sem vocês, eu não conseguiria jamais alcançar a realização e a autorrealização que eu tenho. E eu tenho só a agradecer. Tenho a agradecer também a Ana Paula Cardoso, que está possibilitando essa oportunidade para mim, para vocês. Então, eu acho que a gente só tem realmente que avaliar o quanto nós somos privilegiados por ter acesso a essas informações, a esse conteúdo, a ser apresentado a esse conteúdo tão jovens, porque isso com certeza vai fazer a diferença para vocês futuramente. E uma das coisas que eu gostaria de nutrir em vocês, vamos dizer, inspirar em vocês, é que vocês acreditem nos sonhos de vocês. Nenhum sonho é pequeno. Todos os sonhos são dignos e merecem o nosso respeito, a nossa dedicação e a nossa atenção. Porque sonhar, quando a gente fala sonhar, parece uma coisa assim, eu vou sonhar, eu vou almejar alguma coisa. Sonho, gente, é planejamento. Sonho é um plano, é algo que você pode encontrar caminhos para realizar. Alguns podem ser mais difíceis, ou mais longos, ou mais íngremes, mas vocês já conseguiram alcançar coisas que amigos de vocês que não estão frequentando aqui não conseguiram. E talvez não consigam, porque a oportunidade é meio como um cavalo selado que passa, né? Você tem que aproveitar e montar naquela hora, porque depois não adianta mais. Então, quem não se dedicou o suficiente esse ano, coloque-se uma meta de ser melhor no ano que vem. E todo mundo pode ser melhor no ano que vem, independente se você se dedicou 100% ou não, no ano que vem você pode se dedicar 200%. E aí você vai realmente desenvolver o seu potencial. Todo mundo aqui tem potencial, senão vocês não estariam aqui. Mas esse potencial precisa ser nutrido, exercitado e compartilhado, porque todos os dons e talentos que a gente recebe de Deus, do divino, do karma, não importa, eles não são simplesmente um agente facilitador. É uma missão, é algo que você tem que falar, não, eu vim com essa facilidade ou com essa habilidade e eu preciso devolver alguma coisa para o mundo, porque eu ganhei isso de Deus. Deus está me dando essa oportunidade de tocar bem, de falar bem, de estudar bem, de saber matemática, enfim. Então eu preciso honrar aquilo que eu recebo, porque realmente a vida não é fácil. Não é fácil, mas é muito boa. Então eu gostaria que vocês, nós vamos fazer como se fosse uma prática de meditação, mas uma meditação com degustação, tá? Por quê? Porque eu vou passar para vocês o que eu trouxe para o nosso dia de encerramento, antes da gente atacar todas as delícias que vocês trouxeram. Tá? Então, eu vou distribuir primeiro, e aí a gente vai sentar, vai respirar, vai se concentrar e vai pensar no sonho
sonho que vocês querem alcançar. Então, alguns vão falar, eu estou pensando num sonho para o ano que vem, tá, gente? Não precisa ser um sonho, eu sonho ser astronauta. Tudo bem, pode até ser, mas o sonho vai ser conquistado um dia de cada vez. Então, assim, para o ano que vem, o que vocês gostariam que fosse um sonho que se realizasse? Não fala errado ainda, nós vamos pensar, refletir e daí depois a gente vai conversar sobre isso, ok? Um sonho tem que ser gostoso, gente. Tem que ser algo que nos dá alegria, como uma coisa doce, né? O sonho a gente não enfia inteiro na boca, como uma coisa que você nunca mais vai comer de novo, sabe? Você fala, deixa eu comer, deixa eu... A gente tem um processo, né? E o sonho não depende só da gente. Quantas pessoas foram necessárias para fazer esse sonho que está aqui na frente de vocês? Quem plantou a farinha, quem plantou o açúcar, quem colheu, quem refinou, quem mandou, quem vendeu, o padeiro, a confeiteira, o vendedor, o Carlinhos da padaria, enfim. Ninguém vive nesse mundo sozinho, nós somos interdependentes, nós precisamos um dos outros para realizar um sonho e até para comer um sonho a gente precisa de centenas de pessoas. Sozinho a gente não faz nada, sozinho a gente não serve para nada, a gente só serve enquanto a gente está em relação. Enquanto a gente ajuda o nosso próximo, enquanto a gente sabe que sonhar junto é mais gostoso. Né, Ana? Quantos sonhos aqui que a gente já não realizou, de crianças, de jovens, nossos, né? Você perdeu o começo que eu falei para eles, que eles são o meu acumular. Eles são a razão da minha autorrealização. A razão de eu poder estudar e viajar o mundo, levando esse conhecimento, gente. Eu demorei mais de 30 anos para chegar nesse ponto. E falar, agora eu estou realizando e vivendo o meu sonho. Então, não eram 3 dias, nem 3 semanas, nem 3 meses, nem 3 anos. Né? E eu espero que os próximos 30 eu esteja aqui, fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a gente ama o que a gente faz. Eu posso falar isso pela Ana e por mim, porque a gente se sacrifica muito para realizar esse sonho. Porque sonho não é barato, gente. Sonho é caro. E quando a gente tem sonhos espirituais, uma ambição espiritual e não material, não tem preço que compre ou que venda. Não tem como você vender o seu sonho. Não tem como você simplesmente comercializar aquilo e achar que se eu ganhar $1 milhão eu vou ser feliz e não vou precisar de mais ninguém. Não existe isso. Então, antes que vocês percam muito tempo de vida tentando conquistar só bens materiais, lembrem-se que a felicidade está nas coisas que você dá, nas coisas que você oferece. Vocês vieram aqui, e eu e a Ana, eu tenho certeza que sim, nós não viemos aqui para ser servidos, nós viemos aqui para servir. A maior honra que existe no mundo é você poder servir, porque você já está numa outra posição. Ninguém vai precisar servir você. Ninguém vai precisar te alcançar para te ajudar, porque você já está na posição onde você pode ajudar os outros. Isso é uma honra. Por mais dificuldade que tenha, por mais conta que tenha, por mais BO que surja, nada tira o brilho do nosso sonho. Então, nessa prática, eu gostaria assim que vocês fizessem uma reflexão silenciosa, sabe? Pensassem assim, com os olhos fechados, eu vou tocar o sininho. O que eu sonho para mim? O que eu sonho? Qual seria uma realização? Porque o sonho não acontece num dia.
né? A medalha que você ganha, o vestibular que você passa, o carro novo que você compra, aquela alegria, ela dura um dia. Então, assim, a gente tem que ter um sonho mais legal, que dure mais tempo. Eu estou sonhando acordada há mais de 30 anos. Tem dia que tem pesadelo? Tem. Tem dia que a gente acorda assustado? Tem dia que nem dorme. Né, Ana? Entendeu? Mas o sonho continua. O sonho é o mesmo. Porque a gente é teimosa, porque a gente é insistente, mas porque a gente quer ver os outros bem. É isso que faz a gente bem. Eu resumo isso em propósito de vida. Propósito de vida, que é o Tico Nolan, é o que a gente trabalhou o ano inteiro aqui. E eu espero que, assim, vocês vão nutrindo isso. Porque na idade de vocês, muita gente não sabe mesmo. Eu também não sabia. Eu não sabia que desde a primeira vez que eu dei aula de inglês, quando eu tinha 13 anos, eu nunca mais ia parar de dar aula. Eu estou com 56, quase. Então, assim, e não quero parar. A minha filha fala, mãe, você nunca vai se aposentar. Eu, nunca, e não quero. Para mim, não passa na minha cabeça isso. Se eu puder trabalhar até o último dia, como meu pai fez, eu quero. Fazendo o que eu amo, né? Compartilhando isso com vocês. Porque eu ganho tanto, tanto compartilhando isso com vocês. Vocês não fazem ideia. Então, nós vamos fazer uns minutinhos, só rapidamente de silêncio, para vocês trazerem na mente de vocês qual seria o seu sonho que você gostaria de cultivar. E aí, depois que eu tocar o sininho de novo, vocês vão degustar esse sonho. Sabe? Comer gostoso, devagar, apreciando, porque é isso que o sonho é, essa apreciação. Ok? Então vamos lá. Feche os olhos. Respira profundo. Agradeço, lembro de agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, celebrando, aprendendo juntos, convivendo. Graças à bondade e à generosidade da Ana, que está aqui presente também, e de todos os voluntários, todos os professores envolvidos, as voluntárias do lanche, as pessoas que apoiam com dinheiro, com tempo, com ideias, com tudo. Né? Isso tudo é o que fortalece o nosso trabalho. Então pensem num sonho que vocês gostariam de fazer acontecer e não esperar que aconteça. Podemos abrir os olhos e saborear o sonho da vida e o sonho que está à frente de vocês. Nossa, esse sabor da infância. Meu Deus, agora você descobriu de onde é a receita. Mas que era da mesma padaria. Você comprava naquela padaria para ver que é o mesmo. É o pai dele. Maravilhoso. É bom o sonho, né, gente? Eu acho muito doce. Que delícia. Eu amo doce. Vê, cada um tem um gosto, né, gente? É isso que é a beleza da vida. Que tudo. Que delícia. E agora
Só para finalizar, assim, se alguém quiser compartilhar qual foi o sonho que pensou ou que gostaria de realizar, agora é o momento. Ana, quer começar? Tem alguma coisa assim específica? Muito ligado ao meu propósito de vida aqui. Eu sempre peço e pedir ajuda por todas as dificuldades que a gente tem. A conquista do nosso próprio prédio, né? Esse é um dos sonhos que eu, né, para a gente se livrar do aluguel, que é algo muito pesado. Essa é uma das situações que eu peço relacionada ao propósito. A gente pode juntar nossas energias, né, gente? E mandar energia pro sonho da Ana. Quem sabe desbloqueia alguém que possa nos ajudar, que possa criar essas condições, né? Quem sabe, né? Um doador internacional, uma pessoa que enxerga o nosso projeto. A gente nunca sabe de onde vai vir a ajuda, gente. Sabe? Mas eu acho que para isso a gente tem que ter a humildade. A humildade de falar, puxa, gente, eu preciso dessa ajuda. Sabe? Eu acho que é por uma boa causa. Não é por uma causa egoísta, é por uma causa altruísta. E isso gera uma energia de milagre. A maioria dos casos que a gente estudou aqui, gente, todos esses pacifistas, opera por milagres. É isso mesmo. Sabe? Não é só liderança de política, não é blá blá blá. Entendeu? Muitas vezes o Gandhi teve muitos exemplos assim, dele estar desesperado, sem dinheiro, sem ter o que comer, sem ter o que dar para a família, para as pessoas do ashram. E assim, ele era um cara de muita fé, né? Então ele pedia assim 24 horas por dia. E aí de chegar uma pessoa, estacionar o carro na frente do ashram, entregar um pacote para ele. E ele pegar o pacote na mão, a pessoa ir embora, nem saber quem é. E era um pacote de dinheiro que ia deixar o ashram feliz e assim, com todas as despesas pagas por um ano. Ele nunca nem soube quem era a pessoa. Ele estudou, me ajudou bastante. Me ajudou muito a estudar também, porque eu não sabia estudar, não tinha esse hábito de, tipo, pegar uma matéria e estudar até aprender porque o que a gente faz é meio que ensinar os outros sobre o assunto, né? Então eu acho que me ajudou bastante a ter essa autonomia de estudar para apresentar para os outros. Eu acho que uma coisa é você estudar para você. Sim. E a outra é você estudar pensando que você vai ter que explicar para alguém que não sabe aquilo. E você precisa encontrar uma maneira de explicar que fique claro. Porque pra gente às vezes está claro, mas nem sempre aquilo que a gente entende, o outro também está entendendo. Então, esse processo é um processo de treino, de habilidade de comunicação, na verdade. Sim. Como eu comunico minhas ideias, né, ou conteúdo, ou o que você quiser, de uma forma que os outros entendam. E eu acho que quando você tem a responsabilidade de ensinar outro também, você tem que estar disposta a qualquer pergunta, né? Então você tem que realmente entender o assunto. Porque você estuda só do slide, mas daí alguém pergunta pra você e você não saber, fica feio, né? Então foi muito bem, foi muito bom isso pra mim. Tá bom. Quem mais gostaria de compartilhar? Ok. O que você gostou mais? O que você achou que foi interessante? Eu acho que foi interessante a gente aprender sobre várias pessoas, sobre o Nelson Mandela, Martin Luther King, sobre várias pessoas. E é algo interessante porque você não vai só aprender, você também vai aplicar aquilo na sua vida. Essa é a ideia. Porque a informação, gente, se ela não se transforma em ação, ela fica como se fosse um Google, né? Ela tá lá. Mas se você não colocar aquilo em prática, se você não testar na sua vida, não vai adiantar nada. Entendeu? Tem um ensinamento budista que fala o seguinte, que o aprendizado é como a língua
e o açúcar. Então, assim, eu posso vir aqui e falar para vocês tudo que eu sei sobre o açúcar. O açúcar vem da cana, o açúcar é branco, o açúcar é doce, o açúcar... Enfim, eu posso escrever um tratado sobre o benefício do açúcar ou o malefício do açúcar, não importa, entendeu? Mas se você não colocar a sua língua no açúcar, vocês nunca vão entender o que é açúcar. Você tem que testar, você tem que experimentar, você tem que fazer, entrar em contato com aquilo. E esse entrar em contato, a primeira forma de entrar em contato é através, lógico, da explicação, dos documentários, das informações, mas isso é só o primeiro contato. Isso, para o resto da vida, vocês vão levar e vão continuar aprendendo sobre o Mandela, sobre o Gandhi, sobre Madre Teresa, sobre a Irmã Dulce, sobre tantas pessoas. Tem tanta gente interessante nesse mundo. E a gente não precisa ficar estudando só guerra, quem matou quem dominou quem. Não, tem outras coisas mais importantes e úteis, né? Que é o que eu falei, a gente fica sabendo a versão dos vitoriosos, entre aspas, e nunca a versão dos que passaram por aquilo que estão do outro lado. Então vai estudar a escravidão? Vamos ouvir os negros que foram escravizados. Não ouvir como que Portugal dominou e conquistou. Isso para nós não acrescenta muita coisa, né? O Brasil foi descoberto ou foi invadido? Foi invadido. Nós somos roubados, os índios foram roubados, continuam sendo roubados até hoje. E tantos outros países. Então, assim, vamos colocar as coisas como elas são de verdade, né? Precisa ter um olhar mais crítico, vamos dizer assim, né? Quem mais gostaria de compartilhar? Que acho que aprendeu, que valeu a pena? Eu vou colocar as apresentações, que para mim apresentar sempre foi algo muito difícil. E aqui me ajudou muito esse ano a apresentar melhor. Que nas primeiras apresentações minhas, nas 2 primeiras da agricultura regenerativa, acho que deu para ver que eu só estava decorando o que estava escrito, estava aplicando. Só que depois eu fui apresentando outras vezes e eu fui realmente gostando do assunto e fui apresentando de verdade, não só falando o que estava escrito no slide. Então acho que isso foi muito importante para mim. E eu posso adicionar que eu já comentei isso com você em outro momento, você foi um caso de superação maravilhosa, porque a gente percebeu a dificuldade inicial que todo mundo tem, né? Não é a sua especificamente, mas mesmo nervoso, mesmo preocupado com o resultado, com a performance, com tudo, você foi lá e fez. E foi super bem. Sabe? Então, eu acho que é esse o sentido do aprendizado. Você superar aquilo que você considerava uma dificuldade e que, de repente, foi só uma fase. Sempre vai ser difícil, sempre vai ter um assunto mais complicado, uma maneira, né? Assim, que vai ser um desafio. Mas, você acreditar em você é o mais importante. Você falar, não, é difícil, é complicado, mas eu vou lá e vou fazer. Entendeu? E vou fazer o meu melhor. Pode ser que o meu melhor hoje não seja o meu melhor igual do que daqui 1 ano, do que daqui 5. Então você vai fazer o seu melhor, que é possível hoje, mas não é definitivo. Essa linha vai estar sempre aumentando, melhorando, né, ampliando, que foi o que eu tentei fazer. De uma certa forma, a gente elevou a barra, como a gente fala em inglês, né? Raise the bar. Por quê? Na primeira apresentação eles podiam fazer em dupla e era uma apresentação curta. Na segunda eram quase 10 minutos. Então 10 minutos assusta. Você fala, putz, o que eu vou falar em 10 minutos? E aí teve pessoas que conseguiram, foram super bem, e teve gente que faltou tempo, né? No seu caso, por exemplo, se eu tivesse dado 20 minutos, eu teria falado muito mais coisas sobre o Gandhi. Porque o Gandhi é infinito.
entendeu? Eu consegui falar por cima mesmo. Não, eu não consigo. Eu tenho o ano inteiro para falar do Gandhi para vocês aqui, eu não consigo. É muita coisa, né? Luther King, mesma coisa. Mandela, mesma coisa. Malala, mesma coisa. Então, assim, isso porque a gente tá pegando os que mais conhecidos, né? Porque Segregação racial também. segregação racial, né? O processo todo, né? Ku Klux Klan, todas essas coisas horríveis que houveram, a gente não teve tempo de estudar a fundo. E são importantes. Mas, enfim, a gente fez o melhor que a gente pôde dentro do tempo que a gente tinha, né? Mais alguém gostaria de compartilhar? Você, querida, você teria que compartilhar. Porque você chegou aqui de mansinho, quietinha, sem abrir a sua boca. A gente nem ouve a sua voz. Mas a hora que você apresenta, sua apresentação é impecável. Você fala super bem. Você explica maravilhosamente bem. Então, assim, ouse mais. Se coloque mais, sabe? Porque eu acho que um pouco a gente tem vergonha mesmo, natural, entendeu? Mas às vezes a gente acha que a gente não conquistou esse lugar ainda. Que é melhor a gente ficar quietinha aqui, né, na minha, eu não vou querer aparecer ou falar muito, não sei o quê. Não, gente, vocês conquistaram essa possibilidade. Vocês têm que ter propriedade, ser dono da sua voz, sabe? Get up, stand up, entendeu? E falar o que você acha, o que você pensa, a forma como você se expressa. Então, assim, o seu trabalho ficou maravilhoso. Então, mesmo que alguns mais tímidos, né, não queiram compartilhar, não tem problema. Nós estamos observando porque isso vai ser muito útil mais pra frente. Então, acredite em você e você vai brilhar muito, muito. Você está preparada para muitas coisas na sua vida. E eu quero ter a glória, a honra de ver você vencer, e todos vocês, daqui a alguns anos na universidade, fazendo intercâmbio, conquistando coisas profissionais, pessoais, tudo, entendeu? Porque vocês têm muito potencial. A senhora também, né, querida? A sua apresentação também foi maravilhosa, né? Você gostou? Gostei muito. Meu Deus, tô meio louca, mas assim, eu gostei muito do meu tema. Foi um tema, tipo, que eu já tinha ouvido falar, só que eu nunca tinha pesquisado a fundo mesmo. E eu acho que foi a coisa que eu mais aprendi. Tipo, gostei de aprender no geral esse ano. Nossa, eu vou muito assim. Não tem problema. E assim, eu acho que é um tema que todo mundo devia estudar mais a fundo, né, segregação racial, porque, querendo ou não, é um tema muito atual, uma coisa que, tipo, aconteceu muito atual e, assim, foi muito... Continua acontecendo, né? Que deixou marcos, né, até hoje, assim. E cada vez a gente vê, assim, mais possibilidades de ficar voltando. Então, é uma coisa, assim, que eu gostei muito de estudar e eu queria, tipo, talvez conscientizar as pessoas mais sobre isso, sobre esse tema. Então, eu acho que assim, hoje em dia existe segregação racial. Não faz barulho, querido, por favor. E existe um preconceito, uma segregação social que é muito grande, né? Hoje, assim, é terrível isso, né? Uma segregação social, são o que vocês vivem, por exemplo, né? Vocês estão aqui numa escola pública que, né, vocês estão tendo a oportunidade de estar no educandário, que tem um nível de estudo maior, mas todos aqui vêm da escola pública e sabem o quanto a escola pública está terrível. Ninguém aprende porque não tem professor que falta, é falta de estrutura, é falta de tudo. Então, isso é um tipo de segregação, né? Porque quem tem menos condições, né, financeiras, sociais, fica com aquilo de pior, né? Na época dos meus pais, não é tanto a minha, mas a minha eu peguei um pouco ainda, a escola pública era melhor. Escola particular era para filho de rico burro. Tinha preconceito. Se você falava que você ia estudar numa escola particular, era como falando, putz, não consegue ir bem na escola pública. Porque a escola pública era tão boa
que escola particular é só para quem não tinha condições de capacidade mental de aprendizado quase. Sabe, era uma coisa assim, tipo, a pessoa repete de ano tantas vezes que o pai tira e põe numa particular para passar. Olha que diferença, quanto que mudou isso, né? Então, realmente, não precisa ser assim, né? Mas, ainda acho que a gente está com muita sorte. E aqui vocês? E aí, o que você gostou de estudar esse ano? Que você não estava com a gente todo dia, mas toda semana? O que você achou mais importante que você aprendeu esse ano? Eu realmente não sei muito sobre o que vocês trabalharam, mas a questão das apresentações que vocês falaram. Mas eu acho muito interessante, vou buscar conhecer mais. E eu achei que vocês trabalharam temas que eu admiro muito. E só tenho a agradecer por vocês terem me trazido esse interesse. Seja bem-vinda, tem muita coisa legal, muita coisa interessante para... Assim, a gente só puxa o fio da meada, porque na verdade isso é um novelo que a gente desenrola ao longo da vida, né? Não é uma coisa pronta, preparada, simplesmente esgota-se numa aula ou duas, entendeu? Que bom, tomara que você siga nesse ritmo. Você, Rafael, está aí, pensativo, né? O que você achou desse ano? Você já estava com a gente no ano passado, né? Então, assim, o que você sentiu de diferença do ano passado para esse? O que você, em você mesmo, o que você gostou mais de aprender? Professora, do ano passado para esse ano, eu percebi que foi bem mais puxado. Não sei se foi eu que senti ou você que pegou mais no nosso pé para a gente realmente ter o interesse, despertar a vontade de estudar sobre o tema. Nas apresentações, eu acho que esse ano você também foi bem mais exigente, porque ano passado não foi assim de 10 minutos. E não foi. A maioria foi de dupla das apresentações do ano passado. Então eu acho que isso é bem interessante para a gente realmente aprender e passar de geração em geração para que possível crianças que a gente tenha ou irmãos mais novos possam aprender também sobre o assunto e eles despertem o interesse de buscar mais profundamente do que a gente está tendo essa aula atualmente. Eu acho que esse ano foi mais puxado também. E eu achei que vocês tinham condições de ser mais desafiados, né? Então, tinha menos gente. Então, também facilita, né? Porque com mais pessoas, muito mais tempo, enfim, tem todas umas questões, né? Mas muito legal. E você, querida? O que você achou do ano passado pra cá? Me dá a sua... Eu acho que do ano passado, eu mudei muito, tanto nas apresentações, mas eu acho que a maior parte disso foi a vergonha. Porque eu tinha muita vergonha, eu não falava com ninguém. Não, eu falava com meus amigos, mas pessoas que eu não conhecia, que eu não falava na sala, eu não falava de jeito nenhum, e tinha vergonha de tudo e não falava com ninguém. E esse ano já não, esse ano já tô bem menos eu tenho vergonha ainda, mas bem menos mesmo do que eu tinha no passado. Eu acho que você floresceu esse ano, né? Porque você estava mais tímida, mais quietinha, assim, né? Mais reservada, vamos dizer. E esse ano você está muito expansiva, né? Você está mais confiante, né? Assim, até a sua postura melhorou. Porque quando a gente não confia muito na gente, ou quando a gente tem uma síndrome meio de vítima, de coitadinho do mundo, né? A postura é sempre meio assim, sabe? Tipo, parece que você tá ou tomando uma bronca, ou tipo, eu não pertenço a esse lugar aqui, né? Eu não sou bom o suficiente, ou, entendeu? Então, o corpo conta pra gente, mesmo que a pessoa não fale, entendeu? E esse ano você, né, a Sofia, né, que ela não tá hoje na aula, mas ela também, são duas meninas que, assim, parece que até cresceu de tamanho e de expansão de tudo, de comunicação, de habilidade de relacionamento,
né? Acredito que você tem um dom também com crianças, né? Que talvez você vá seguir uma carreira de professora ou de psicólogo ou pedagoga, não sei, mas é uma luzinha assim que acende dentro, né? E a gente percebe, quem tá fora percebe, entendeu? Então que você cultive isso, porque é muito bom, gente. Dar aula é muito bom, trabalhar com crianças, com jovens, né, com adultos, não importa, você estar nessa posição de poder mostrar uma coisa que a pessoa não conhece, abrir uma portinha ali, sabe, na cabecinha, no coração, é muito bom. Então, desejo que você desenvolva bastante isso. Eu acho que você vai se dar muito bem. Quem mais? E aí, que você gostou, Gabriel, de aprender? Eu gostei muito desse ano. Uma das apresentações que eu mais gostei foi quando a gente falou sobre a Malala, a Greta, essas pessoas, e fez eu ver que tem muitas pessoas boas no mundo, e eu gostei desse ano, foi muito legal. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu queria finalizar só porque eu esqueci, mas eu não estava aqui ano passado, né? Então eu não sei como era ano passado. Mas uma coisa que eu gostei muito daqui é pela dinâmica das apresentações. Porque eu nunca tinha feito, tipo assim, nem na escola, nem em outro lugar, tipo, apresentar e depois a gente fazer a roda e falar sobre a apresentação do outro. Eu acho que isso muda muito, tipo, muda totalmente, porque às vezes quando você vai apresentar, você fica naquele receio, será que gostaram da minha apresentação? Será que eu falei bem? E eu acho que até quando criticam a gente consegue pensar no que melhorar. E eu acho que da primeira apresentação para essa segunda, a gente conseguiu mudar muita coisa. E eu achei incrível isso, de tipo... E é bom até para os nossos amigos, porque tipo, eles ficaram nervosos e a gente fala para eles. E me pareceu que foi incrível e eu gostei muito desse tema. Eu acho que esse ano, esse círculo de apreciação, né, que a gente fez, essa dinâmica, é uma dinâmica onde você aprende a não só a observar os detalhes, né, mas a fazer críticas construtivas e oferecer estratégias para a pessoa. Porque não é simplesmente falar, olha, o seu trabalho ficou uma porcaria. Não, podia ter feito diferente, a letra ficou ruim. Não é bem isso. Mas é isso também. Porque não é só passar a mão na cabeça e falar, não, foi tudo de bom. Não, às vezes foi tudo de ruim mesmo. Entendeu? A pessoa vai ficar fazendo assim pro resto da vida achando que tá bom. E aí você fica medíocre. Sabe? Medíocre é aquele que tá sempre no meio. Entendeu? Nunca fica bom o suficiente. Poderia ser muito melhor. Mas também não fica tão ruim. Entendeu? Então assim, infelizmente é o que mais tem. Sabe? Aquele caminho do mais fácil. Eu vou fazer aqui do jeito que der mesmo e tá tudo bem. Entendeu? Porque quer meio que se livrar e não aproveita a oportunidade para melhorar. E aí a crítica do outro, o olhar do outro, e você aprender a fazer uma crítica também. Porque a gente, né, gosta de elogio. A gente quer que as pessoas nos elogiem, que as pessoas, né, nossa, você foi ótimo, seu trabalho é maravilhoso, tudo. Mas nem sempre. A gente precisa às vezes de alguém que venha e fale, não, você pode melhorar. Foi ruim. Ou assim, tá bom, mas tem como ser muito melhor, entendeu? Eu passei por isso agora recentemente, né? Eu escrevi um e-book sobre o nosso projeto, né? E aí eu li, reli, montei, desmontei, pus 1 milhão de coisas. Só que eu não sou escritora, né? Eu não tenho pessoas que vão editar o livro, que vão fazer ou que vão... Então o que eu fiz? Eu conheci um professor que é autor, que tem mais de 60 livros publicados. O nome dele é Ron Barrett, que é um dos presidentes lá do Global Forum. E ele é um cara assim, que ele é citado no mundo inteiro. Ele é um escritor brilhante. E aí o que eu fiz? Mandei meu e-book para ele. Falei, Ron, por favor, quando você tiver um tempo, leia e me mande as suas críticas. Porque você vai ser uma pessoa honesta. Você não vai falar para mim, olha, ficou ótimo. Entendeu? Você vai falar para mim, olha, isso ficou bom, isso não ficou tão bom. Eu acho que você tem como melhorar isso, eu acho que você tem como adicionar isso, ou, enfim. Eu mandei despretensiosamente.
Porque eu não sabia, ele é um cara super ocupado, ele é um senhor já que, né, enfim, tem uma vida de autor, de escritor de muitos anos. Eu mandei sem grandes esperanças dele ler logo. Passou uma semana, ele já tinha lido, já tava com todas as críticas, observações sobre o meu trabalho. Olha, você poderia ter feito isso. Você poderia ter aumentado um pouquinho o tamanho da letra. Você poderia ter colocado fotos dos pessoas que você citou. Então tem lá o Gandhi, o Luther King, não sei o que. É uma coisa tão besta, mas que na verdade eu não fiz. Porque na hora não me ocorreu. Como era um livro só escrito, né? Não tinha. Então assim, ele falou que poderia ter colocado uns cartoons. Poderia ter feito, sabe? Assim, adicionado outros tipos de linguagem. Entendeu? E aí eu fiquei muito agradecida. Porque eu queria que alguém viesse e fizesse uma crítica realmente. E ele fez exatamente isso. Então eu não consegui fazer a reedição do livro ainda, vou fazer agora nas férias. Porque realmente todas as observações dele foram muito úteis. E era isso que eu precisava. E às vezes a gente precisa que alguém venha e, sabe, fale, seja sincero. É que nem quando você compra uma roupa que na cabeça da gente acha que tá bom, mas você comprou porque tá na moda ou porque não sei o que. E daí você vai sair com a roupa, a mãe, o pai, o irmão fala, nossa, mas isso tá ridículo, hein? Não combina com você. E às vezes não combina mesmo. Ou então você está se sentindo tão bem que não importa a opinião do outro. Também está tudo bem. Então tem várias maneiras, né, de você ouvir uma observação, uma crítica. Mas a forma como a gente fez, dando sugestões, né, criando esse espaço para ouvir e para falar. Isso eu acho também que foi maravilhoso. Isso é bom para aprender a lidar com as críticas, né? Porque é bom para aprender, porque assim, quando alguém vier criticar você, você pode falar, e o que você sugere que eu faça diferente? Como você acha que eu posso melhorar? Sabe? Aí entra a humildade também, porque se a pessoa ama você e ela está fazendo isso porque ela quer ver você bem, que ela quer que você melhore, é melhor você ouvir o que ela tem a dizer. Se é uma pessoa que não te conhece, que está ali só para te destruir, então vai entrar por um ouvido e sai pelo outro. Mas, se é um professor, se é a mãe, o pai, que são pessoas que já são comprovadamente seus fãs, vamos dizer assim, a gente tem que ouvir. Né? Até as críticas, tipo assim, de companhia, falou assim, olha, essa pessoa não tem uma vibe muito boa, entendeu? Sabe, escolha seus amigos de outra forma, né? Não frequente tal lugar, coisas que mãe, pai faz, mas por quê? Porque eles amam a gente, então eles querem o nosso melhor, né? Então acho que é importante, ok? Então assim, da minha parte, eu só tenho a agradecer. Eu aprendi muito com vocês esse ano, muito mesmo. Todo ano eu aprendo muito com vocês que são os meus professores, na verdade. Eu tô aqui, mas na verdade vocês que me ensinam, né? O que eu posso fazer para dar de presente para vocês um pouquinho daquilo que eu sei, mas na verdade quem está aprendendo sou eu. Então, muito obrigada por tudo e muito obrigada pela festinha. Olha, temos até bolo, doce, salgadinhos, né? Compartilhando aqui todo mundo. Então, gente, muito obrigada. Vou me despedir de vocês, todo mundo aqui, né? Feliz da vida. E ano que vem tem mais. Espero não vê-los em alguns casos, quem conquistar bolsas e for para outras escolas não virão na sala, mas eu espero que vocês venham participar e nos visitar sempre. Tá bom? Obrigada, viu, gente? De coração.